Moçada, você que está com um pouquinho de trabalho aí para trabalhar com radiciação, ó, mexer um pouquinho, vou dar uma luz aqui, falar um pouquinho sobre radiciação, como é que você descobre valores de raízes grandes demais, como é que simplifica radicais também, beleza? Segue aqui. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho do básico da radiciação. A radiciação, volta aqui, é a operação inversa da potenciação. Você aprendeu potenciação, sabe que o númerozinho expoente aqui em cima significa a quantidade de vezes que o númerozinho de baixo, que é a base, vai repetindo na multiplicação. Então, quando eu escrevo 5 ao quadrado, pelo amor de Deus, não é 10, ok? 5 vezes 2, é 5 vezes 5. Vai dar 25, a mesma coisa com o 7. E quando eu tenho o númerozinho 3, também não é 4 vezes 2, ou 4 vezes 3, é 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então, quando eu tenho a potência, a base da potência vai repetir N vezes, né? E vezes o número que o expoente mandar. Então, o 6 elevado a 3, que a gente carinhosamente chama de 6 ao cubo, é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. A operação inversa, você percebe que o radical, a radiciação, utiliza os mesmos números daqui. O 25, resultado da potência, o 5, base da potência, e o 2, que é o expoente, viram aqui, ó, números e funções muito parecidas, só que ao contrário. Quando eu pergunto que número que eu elevo ao quadrado, 5 ao quadrado dá quanto? 25. Aqui eu estou perguntando que número que eu elevo ao quadrado que dá 25. Lembrando que nosso valor da raiz aqui, o radicando aqui dentro, tem que ser positivo quando o índice é par. Então, o que eu tenho? Aqui a raiz quadrada, que a gente chama de raiz quadrada, raiz de índice 2 de 25, é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. A raiz quadrada de 49, e aqui eu não coloquei propositalmente, porque como a raiz quadrada é a mais famosa e a gente utiliza demais em vários aspectos, o 2 aqui, ó, ele é suprimido. De tanto que a gente usa, nem precisa colocar. Então, se porventura você topar com um exercício onde não tem nenhum índice, que é o númerozinho que fica do lado de fora da raiz, significa que ele é 2. Daí para frente tem que colocar, lembrando que esse índice, ele tem que ser um número maior, inteiro, né? Esse índice, ele tem que ser maior ou igual a 2, e ele tem que ser natural, ou inteiro, tanto faz, né? Já que ele é maior ou igual a 2, beleza? Então tem que ficar prestando atenção aí. E também, o radicando, que é o cara que está dentro da raiz, ele tem que ser maior ou igual a 0, quando o índice é par, 2, 4 e assim por diante. Quando o índice é ímpar, ele até pode ser negativo, que a gente vai ver depois. Então, o que isso significa? O índice tem a função do expoente na potência. E o radicando, ele era o valor da potência. Então, quando eu escrevo raiz de índice 3 ou raiz cúbica de 64, eu estou perguntando que número que eu elevo ao cubo que dá 64. Alguns a gente sabe de cabeça, que é o caso da raiz quadrada de 25, 49, o próprio 64 ele tem raiz quadrada que é 8 e alguns números assim. Mas quando a parada aperta, quando o número é às vezes complicado, por exemplo, 216, a gente pode até às vezes tentar de cabeça, mas ele não vem rápido para a gente, né? Então, como é que a gente faz? Coloquei aqui uma raiz que muitos conhecem, que é o raiz quadrada, lembrando que se não tem índice, o índice é 2, a raiz quadrada de 144, que é 12. Beleza? Já sabemos. Agora, e se eu não soubesse? Como é que eu faria? Vou fazer a fatoração numérica, que você aprendeu a pegar um número. Para quem não lembra desse nome, fatoração numérica, você pega o número, 144, e coloca o tracinho aqui do lado, o pauzinho, e do lado direito você vai colocar, se você não lembra, os números primos, em ordem preferencialmente crescente, do menor primo, que é o 2, para os primos, né, que a gente precisar, 2, 3, 5 e assim por diante. Então, a primeira coisa a ser feita é fatorar. Então, vamos lá. Fatorando 144, eu vou ter aqui, ó, por 2, divido 144 por 2, 72, por 2 de novo, 36, por 2 de novo, 18, fechando com 2 dá 9. Quando você vê que não dá para fazer, você vai colocar o próximo primo, que é o 3, até chegar no seu objetivo, que é o quê? O número 1. Então, quando eu chego no número 1, eu paro, e aí é o seguinte, depois que você fatora, termina a fatoração, você vai agrupar. O que é agrupar? Os fatores primos de acordo com o índice. Perceba que o meu índice é
2. Se o meu índice é 2, eu vou agrupar os fatores primos que eu encontrei de 2 em 2. Beleza? De 2 em 2. Então, o que significa isso? 2 vezes 2? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, quando eu reescrevo aqui embaixo raiz de 144, eu não vou colocar o 144 de novo. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar dentro 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Beleza? Perceba aqui, esse vezes esse, dá 144, a gente não vai multiplicar. O objetivo era fatorar para descobrir o valor. O que acontece a partir daqui? Se eu estou numa multiplicação, e o mesmo acontece numa divisão, mas a gente vai ver depois. Se eu estou numa multiplicação onde o expoente ele é igual ao índice, eu posso simplificar, um macete, né? Simplificar esse expoente e tirar a base aqui de dentro. Então, a base 2, ela sai de dentro da raiz simplificada. E isso acontece com todas as bases que têm o expoente igual ao índice. 2 igual a 2 aqui, ó. Sai da raiz. Sai da raiz. Então, vai sair um 2, um 2. E esse 3. Quando sai 2, 2 e o 3, você multiplica lá fora. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. E aí você descobre que a raiz de 144 é 12. Beleza? Então, recapitulando, o que eu faço? Fatoro o número que está aqui dentro, que é o radicando, quando ele é grande, principalmente quando ele é grande, quando você não souber de cabeça quanto que é a raiz. Fatora. Depois de fatorado, vai agrupar os fatores primos de acordo com o índice. Se for de 2 em 2, se for de 3 em 3 e assim por diante. Igual aqui, ó. A raiz cúbica de 216, eu coloquei aqui que é 6. Mas se eu não soubesse, iria fazer o mesmo procedimento. Fatorar o 216 por 2 aqui, ó, 108, por 2, 54, por 2, 27, 3, 9, 3, 3 e 3, 1. Perceba? Cheguei no 1, vou agrupar agora de 3 em 3, porque o meu índice é 3. Então, eu vou ter 2 ao cubo, 3 ao cubo. Então, a raiz cúbica de 216 vai ficar como? Vai ficar aqui, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E quando eu pego esse 3, que é igual ao índice, e tiro 2 lá de dentro, e quando eu faço a mesma coisa com esse 3, tiro ele lá de dentro, sobra lá fora o quê? 2 vezes 3, que vale a nossa resposta 6. Pergunta dos meus alunos. Hugo, beleza, eu entendi. Fatorei, coisa que eu sei fazer, números primos. Vou agrupar de acordo com o índice, aqui de 2 em 2, aqui de 3 em 3, e se fosse, por exemplo, de 4 em 4. Top, entendi isso aí. Mas os dois exemplos que você passou, não sobrou ninguém do lado de fora. Ou seja, não sobrou aqui, tá vendo? Não sobrou nenhum número. E se tivesse sobrado? E se eu não tivesse conseguido agrupar? Aí você teria simplificado radicais, né? Para você que está no nono, primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, sabe que de vez em quando você topa com raízes não exatas. Todas essas duas raízes aqui, ó, elas são exatas, porque ela tem valor inteiro, natural para resolver, né? A resposta dela é natural. Agora, algumas raízes podem até não ser exatas, mas tem como eu simplificar. E para eu simplificar, eu uso a mesma fatoração. Então, agora a gente vai passar para a simplificação de radicais, ok? Que faz o mesmo procedimento. Não é à toa que eu mantive aqui, ó, fatoração na radiciação. Só que agora eu tenho valores aqui que não têm raiz exata. Você percebe que até de cabeça dá para você lembrar. 12, 32, 27 e 81 não tem raiz exata. Cuidado que o 81 aqui, o índice é 3. Você deve estar se perguntando, opa, 81 tem raiz e não tem, porque a raiz é cúbica. Não tem. Então, todos esses caras aqui não têm raiz exata. Como é que eu simplifico, então? Faz o processo idêntico, fatora. Se eu fatorar o 12, eu vou obter, na fatoração, se você quiser fazer no seu caderno, fica de boa. Se você fatorar o 12, você vai obter aqui 2 ao quadrado vezes 3. Perceba? 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. Então, eu agrupando de 2 em 2, eu não consigo o expoente de 2 para o 3, não tem problema. O 2, como procedimento padrão, ele sai da raiz, porque o índice e o expoente são iguais, então ele sai aqui
Então, a minha resposta vai ser 2. Só que o 3, ele continua dentro da raiz. Então, ele vai permanecer como raiz de 3. Então, uma simplificação da raiz de 12 é 2 raiz de 3, que não tem como simplificar, visto que o 3 já é primo. Beleza? Então, no decorrer do seu ensino fundamental, final do fundamental e médio, você vai perceber que respostas assim, ó, são raras. Você vai ver mesmo em gabaritos o 2 raiz de 3. Então, quando você pegar aqui o 32, se você fatora o 32, você vai ver que o 32 dá 2 elevado a 5, beleza? Só que a ideia é você agrupar de acordo com o índice. Então, 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Perceba? Propriedade da potência. Repete a base, soma expoente 2 mais 2 mais 1, 5. Beleza? Só que eu vou agrupar de acordo com o meu índice. Então, esse sai da raiz, esse sai da raiz e esse não. Então, vai ficar do lado de fora os dois que saíram multiplicando, 2 vezes 2, vezes raiz de 2 que ficou. Então, aqui a minha resposta vai ser 4 raiz de 2, que é a simplificação do raiz de 32. Fazendo a mesma ideia com 27, fatorando 27, que eu sei que dá 3 ao cubo, só que a minha raiz é quadrada. Então, eu tenho que separar de 2 em 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes 3. Esse cara aqui, ó, sai da raiz, porque, lembrando, o índice é 2. Então, vai ficar 3 raiz de 3. Muito comum esses que eu estou fazendo, e a galera confunde muito esse último que eu falei. O 81, se você fatorar, ele dá 3 elevado a 4. É onde você tem a raiz quadrada de 81, que é 9. Mas o raiz de 81 separado de 3 de 3, ele vai ter o quê? Raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3. Perceba, o primeiro 3, que tem expoente igual ao índice, ele sai da raiz. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 3. Beleza? Simplificado. Ou seja, tanto para você descobrir raízes exatas, grandes, ou simplificar raízes que não são exatas, você usa o processo de fatoração. Fatora numericamente, agrupa o expoente de acordo com o que você quer e depois simplifica tirando quem pode sair da raiz. Beleza? Valeu, galera. Então, vamos ver agora. Então, aqui, ó. Fatora, agrupa de acordo com o índice e simplifica tirando da raiz. Existe uma associação de potência e raiz, que é o expoente fracionário, que eu vou explicar para você aqui agora, que é uma maneira também que dá para fazer. Só que na sequência aqui, para a gente finalizar com radiciação, o expoente fracionário, que é uma outra maneira de representar a radiciação, ok? Lembrando que a radiciação é a operação inversa da potência, tem como eu transformar raiz em potência. Está aqui, ó, ok? Transformação, lembrando que o índice é o x e o radicando aqui a potência, né? O A é o radicando e o Y, nesse caso, é o expoente do radicando. Então, o que eu posso fazer? Eu transformo a raiz em uma potência, perdão, uma potência cujo expoente é uma fração. E como é que eu confundo isso, galera? Para você transformar, você imagina aqui, ó, brincando, imagina que eu tenho um sol aqui, iluminando esse radical, para quem não entendeu, isso aqui é um sol, né? Isso aqui é um sol, desenho perfeito de um sol. E a gente brinca aqui, quem está no sol vai para debaixo, vai para a sombra. Quem está na sombra, que está aqui embaixo, vai para o sol. Simples assim. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Hugo, eu não entendi. Saca só. Todo mundo sabe isso aqui. É ou não é? Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? 9 ao quadrado é 81. E raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 ao quadrado é 64. Então, eu vou pegar aqui 2 exemplos que eu já sei utilizando a tabuada, né? Gosto de brincar com os meus alunos aí, que isso aqui é um exemplo muito fácil, que é um exemplo kids, de boa, que você consegue fazer, para explicar o que eu quero aqui para você. Quando você pega o 81 e fatora ele normal completo, sem agrupar de acordo com o índice. Lembrando que a raiz aqui é quadrado, o 81 fatorado, ele é 3 elevado a 4. E aí, o que eu falei para você? Perceba isso aqui. 3 elevado a 4. Você vai repetir o 3, e a explicação da minha propriedade, da propriedade da raiz, é o quê?
Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Ou seja, o índice, que é 2, ele vai para baixo, e o expoente, que é 4, vai para cima. E observe, eu tenho 4 dividido por 2. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. E 3 ao quadrado vai ser 9. É óbvio que na raiz quadrada de 81 você não vai fazer todo esse procedimento. Você vai pedir ajuda para esse procedimento quando o negócio apertar para você. Eu só peguei um fácil que você já sabia para demonstrar que a parada dá certo. Se você pegar o mesmo 64 aqui, ó, lembrando, raiz quadrada. Se você fatora o 64, que é uma potência de 2 famosa, ele vai ser 2 elevado a 6. Se você faz o mesmo procedimento, quem está na sombra vai para o Sol e quem está no Sol vai para a sombra, eu vou ter 2 ao cubo, porque é 6 dividido por 2, e eu vou ter o 8, que eu já sabia que era a resposta. E quando o negócio apertar, que é o caso aqui, ó, você pode fazer daquele jeito que eu ensinei, fatorar o 512 e separar de 3 em 3, ou fatorar o 256 e separar de 4 em 4, ou você pode fatorar normalmente, 256, que dá 2 elevado a 9, vai armar isso aqui com fração 9 sobre 3, e 9 dividido por 3 dá 3. Então vai ficar 2 elevado a 3, que também dá 8, ou seja, raiz cúbica de 212, que não é das famosinhas, a galera não conhece tanto, 8 é a resposta. E aqui, ó, a raiz quarta de 256, o mesmo procedimento. 2 elevado a 8, 2 elevado a 8 dividido por 4, 2 ao quadrado. De novo, para transformar raiz em potência, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. E aí você pode trabalhar com tudo que você sabe de potência. Valeu, galera. Tamo junto.